Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Sejam bem-vindos ao canal básico do Básico da Informática. Neste vídeo eu vou estar falando sobre as formas que a gente pode visualizar os ícones dos arquivos que a gente possui dentro do nosso computador. Então, para começar, vamos abrir aqui o nosso explorador de arquivos, que é essa pastinha que geralmente está aqui na barra de tarefas. Eu vou abrir uma pasta qualquer do sistema, uma pasta que tem bastante arquivos dentro, que é só para a gente visualizar melhor. Temos aqui todas as pastas, os arquivos que estão dentro dessa pasta que eu selecionei. Podemos ver aqui que todos eles estão organizados em colunas. Então, a primeira coluna, temos aqui o nome do arquivo, temos aqui do lado a data de modificação, aqui mostra para a gente qual foi a data e a hora exata em que um arquivo foi modificado, em que algo dentro de uma pasta foi modificada. Temos aqui o tipo. Aqui ele mostra se é uma pasta, se é uma foto, se é um programa, se é um arquivo de texto. E aqui a última coluna, o tamanho. As pastas, ele não mostra pra gente qual é o tamanho, porém os arquivos, podemos ver que os arquivos possuem o tamanho aparecendo aqui pra gente. Esse é o espaço que cada um desses arquivos está ocupando dentro do computador. Podemos também adicionar mais colunas aqui na parte de cima, com mais informações, dependendo do que a gente está procurando. Basta vir com o mouse nessa parte de cima aqui, onde temos essas opções, o nome, data de modificação, clicar com o botão direito do mouse. Aqui a gente consegue habilitar ou desabilitar algumas colunas que ele está exibindo aqui pra gente. Então, se por exemplo, eu quero exibir a data de criação do arquivo, basta clicar aqui, ele adicionou uma outra coluna aqui para mim, e aqui ele mostra qual foi a data em que o arquivo foi criado. Então, para todos os arquivos, ele mostra a data e a hora que o arquivo foi criado no meu computador. Aqui temos algumas outras opções que a gente pode estar adicionando também. Vindo aqui nessa opção mais aqui embaixo, ele traz uma outra tela, também se a gente quer selecionar algo bem específico. Aqui ele traz diversas opções de filtros que a gente consegue colocar. Então, a gente pode selecionar qualquer uma dessas opções e o computador vai organizar os arquivos conforme a opção que a gente selecionar. Vou dar um cancelar. Essas opções aqui em cima a gente pode ordenar. Então, se eu quero deixar a data de criação antes da data de modificação, basta clicar com o botão esquerdo do mouse em cima da coluna que eu desejo mudar, segurar o botão clicado e arrastar para o lugar que eu desejo. Soltei aqui, então ele ordenou primeiro a data de criação após a data de modificação. Aqui em cima podemos ajustar também o tamanho dessa coluna. Se a gente diminuir aqui, ele vai cortar um pedaço do nome do arquivo. Então, para isso a gente pode deixar ele um pouco maior para visualizar melhor. Isso serve para qualquer coluna aqui. Então, eu posso ajustar para ele não ocupar todo o espaço da minha tela. Ou mesmo posso vir aqui nessa divisão onde ele aparece essa setinha diferente e dar dois cliques com o botão esquerdo que ele vai ajustar automaticamente no tamanho do conteúdo daquela coluna. Outra opção aqui, podemos também ordenar esses arquivos. Por padrão, ele já vem ordenado em ordem alfabética. Se eu clicar nessa parte onde está escrito o nome, o computador vai mostrar os arquivos em ordem alfabética, porém começando de trás para frente. Isso vale para as outras colunas também. Então eu quero filtrar a data de criação, da mais recente para a mais antiga. Basta clicar uma vez, ele ordenou para a gente aqui, por primeiro, os arquivos que foram alterados mais recentemente e abaixo os arquivos mais antigos. Podemos inverter essa ordem também, basta clicar novamente, e isso vale também para as outras colunas, beleza? Então, essa aqui é uma visualização padrão que a gente tem no computador, porém, podemos modificar também a forma que esses arquivos aparecem para a gente. Se a gente vir aqui na parte de cima, que é onde está escrito visualizar, vemos que aqui tem diversas opções. Podemos ver onde tem essa bolinha aqui, que ele está selecionado a opção de detalhes. Esse padrão de aparecer o nome do arquivo, a data, o tipo, o tamanho, é uma visualização do tipo de detalhes. Eu vou alterar aqui para essa primeira opção, ícones extra grandes. Então, ele já ajustou para a gente visualizar de outra forma. Neste caso, ele só aparece o nome do arquivo. Ele não traz, nessa primeira tela, as outras propriedades. Não traz o tamanho, não traz a data. E cada tipo de arquivo possui um ícone diferente. Tem umas pastas que estão vazias, então ele mostra somente a pasta. Temos pastas que têm arquivos dentro, então podemos ver que dentro dessa pastinha ele mostra pra gente que tem alguma coisa, algum tipo de arquivo. Aqui para baixo, onde temos arquivos do sistema, podemos ver que temos uns ícones diferentes. Então temos arquivos de texto, alguns arquivos de configuração e assim por diante. Por exemplo, se eu tiver uma pasta com imagens, eu posso selecionar essa opção para exibir os ícones extra grandes sem precisar abrir o arquivo. Eu já consigo ter uma visão de como é essa imagem, então fica mais fácil para eu localizar esse tipo de arquivo.
Temos outras formas também para estar visualizando esses ícones. Temos aqui algumas opções da mesma forma que ele mostra o conteúdo, porém com uma visualização um pouco menor. Temos visualizações em ícones pequenos também, então dessa forma cabe mais ícones na tela, porém também não traz, né, as outras informações de cada arquivo. Temos em forma de lista, os detalhes, que era o que a gente mostrou primeiramente. Opção de blocos, onde ele traz desde a visualização do arquivo algumas informações, então o tipo do arquivo, o tamanho que o arquivo ocupa no computador. Temos a visualização de conteúdo também, que ele traz de uma outra forma o nome. No caso da imagem, ele traz aqui qual que é a resolução dessa imagem, o tamanho do arquivo. Essas informações todas, elas variam dependendo do arquivo que a gente tem no computador. Por exemplo, uma pasta, ele mostra somente aqui a data de modificação. Ele não tem outros detalhes para estar mostrando para a gente. Alguns arquivos aqui também ele não possui essas informações. Então varia do tipo de arquivo. Porém, a forma de exibição mais comum que a gente tem é a de detalhes mesmo, que é uma visualização bem resumida. Então cabe bastante ícones para a gente conseguir visualizar e traz algumas outras informações aqui que a gente consegue ajustar conforme a nossa necessidade. Para a gente alterar essas opções também, ao invés de a gente clicar aqui na opção de visualizar e selecionar alguma opção, podemos simplesmente lá no nosso teclado apertar e segurar a tecla Ctrl e girar a rodinha do mouse, tanto para cima quanto para baixo, e que ele vai estar alterando também a visualização dos arquivos. Temos algumas outras opções também aqui na aba Visualizar, por exemplo, aqui o painel de detalhes. Selecionando essa opção, ele apareceu um painel aqui do lado direito da nossa tela. Então esse painel, ele mostra algumas informações a mais do arquivo que a gente selecionou. Se a gente selecionar um outro tipo de arquivo, ele vai trazer algumas outras informações, vindo, por exemplo, numa imagem. Também ele vai trazer algumas informações, tanto a visualização dessa imagem, como algumas outras informações também relacionadas. Este é o painel de detalhes. Temos também outra opção, que é o painel de visualização. Então, dessa forma, ele mostra o conteúdo num tamanho bem maior. Ele não mostra os detalhes do arquivo, porém a gente consegue ter uma visão melhor de qual é o conteúdo que está dentro daquele arquivo. Pode ser uma imagem, pode ser um texto também. Se a gente clicar em cima de um texto, sem mesmo abrir aquele arquivo, ele já vai mostrar para a gente qual que é o conteúdo daquele arquivo. Esse painel, então, serve geralmente para a gente visualizar imagens e documentos também. Documentos de texto ou PDF também, que tem texto, tem imagens dentro do arquivo. Em alguns tipos de documento, ele mostra para a gente a visualização sem ter que abrir o arquivo. E esse painel de visualização aqui lateral, a gente pode estar ajustando o tamanho dele também. Se vocês observarem no seu computador, nessa parte do painel de visualização, ele vai ter uma linha aqui dividindo a tela. Aqui está bem difícil de visualizar, mas mais ou menos aqui tem uma linha que mostra qual é o tamanho que essa área vai ocupar da minha tela. Então eu posso vir com o mouse nessa região, vejam que apareceu aqui uma setinha diferente. Então eu posso clicar nessa setinha e arrastar esse painel de visualização, assim eu consigo fazer ele ocupar uma parte maior da tela, facilitando a visualização dos arquivos. Então isso são formas que a gente consegue estar visualizando os arquivos. Cada tipo de arquivo tem as suas características. Dependendo do que a gente for utilizar, é interessante a gente visualizar esse painel lateral, ou dependendo do arquivo, podemos visualizar nos ícones extra grandes, então sem ter que ficar clicando em um por um, aqui ele já mostra pra gente uma visualização menor de todos os arquivos. Para fechar este painel lateral, basta vir aqui no canto direito da tela, na parte de cima temos aqui uma opção visualizar. Clicamos aqui uma vez, então ele fecha essa tela pra gente e faz com que todos os ícones ocupem todo o espaço da nossa janela. E para voltar o painel de visualização, basta vir novamente aqui na opção visualizar, que ele retorna aqui pra gente esse painel de visualização, certo? Seguindo aqui, temos mais algumas opções nesta aba visualizar. Aqui na parte de baixo temos a opção mostrar, que traz um outro menu com algumas outras opções. A primeira opção que está marcada aqui, podemos ver que já tem um sinalzinho aqui indicando que esta opção está selecionada. Então se a gente selecionar aqui, ele fecha essa parte que aparece aqui pra gente na lateral esquerda da tela, onde a gente navega pelas pastas do sistema. Eu não recomendo fechar essa opção, dessa forma fica bem mais difícil da gente navegar entre as pastas do computador. Eu recomendo deixar sempre marcada essa opção. Seguindo, temos uma opção aqui de exibição compacta, que ele reduz um pouco o tamanho desses ícones e também aqui dos nossos arquivos. Por padrão, essa opção sempre fica desmarcada. Temos mais algumas opções aqui também. Terceira opção, que é a de caixas de seleção de item. Então, quando a gente marca essa opção
opção aqui, do lado de cada arquivo, ao passar o mouse por cima, vejam que apareceu uma caixinha de seleção aqui do lado. Isso serve para a gente estar selecionando os arquivos para posteriormente ou apagar o arquivo, ou fazer uma cópia, ou recortar. Basta vir com o mouse em cima do arquivo, clicar nessa caixinha, e esse arquivo ficou selecionado. Assim podemos selecionar mais de um arquivo ao mesmo tempo, e após selecionar a gente faz a ação que a gente deseja. Essa opção, ela por padrão também no computador, ela vem desmarcada, porque temos uma outra opção para selecionar os arquivos, que seria utilizando o nosso teclado, apertando e segurando a tecla Ctrl, e com isso selecionando o arquivo desejado. Se a gente não quer selecionar todos os arquivos, podemos usar o Ctrl e selecionar cada arquivo específico que a gente deseja. São duas opções que a gente tem para estar selecionando mais arquivos. Seguindo aqui no visualizar, temos uma outra opção que o computador exibe para a gente a extensão dos nomes de arquivos. Essa extensão, como a gente comentou no vídeo sobre os tipos de arquivos, ela seria o sobrenome do nosso arquivo. Ele indica com qual programa que o computador deve abrir esse arquivo quando a gente der dois cliques em cima deste ícone, por exemplo. Também por padrão ela fica desmarcada. Abaixo aqui temos uma última opção que é a de itens ocultos. Essa opção de itens ocultos serve para mostrar alguns arquivos de configuração, por exemplo, do sistema que está com uma configuração do tipo oculto. Então ele não fica visível em primeiro momento para a gente. Abrindo aqui uma pasta do sistema, a opção aqui dos itens ocultos está selecionada. Vejam que aqui na exibição das pastas, tem algumas pastas que apareceram com uma cor um pouquinho mais clara. Então essas pastas que estão com essa tonalidade um pouco mais clara, são as pastas ocultas do sistema. Se eu desmarcar aqui essa opção dos itens ocultos, essas pastas sumiram daqui. A forma que a gente tem para visualizar esses arquivos é selecionando essa opção. Assim eu consigo estar acessando essa pasta para visualizar o seu conteúdo. Isso geralmente aparece nas pastas do sistema. Então é bem comum que pastas de sistema ou pastas de configuração dentro do nosso usuário do computador, é normal que eles estejam nesse formato oculto, que é uma espécie de uma forma de proteger esses arquivos. Como eles são arquivos de sistema, então ele fica também por padrão desmarcada essa opção. Uma outra opção também que a gente consegue utilizar é que ao lado da opção visualizar, temos a opção classificar. Aqui serve simplesmente para a gente ordenar os arquivos da nossa pasta de uma forma que a gente ordene esses arquivos de acordo com a opção que a gente selecionar. Por padrão, então, ele vem selecionado por nome, mas podemos colocar por data de modificação ou por algum outro tipo de coluna e ordenar também por ordem crescente ou ordem decrescente. Basicamente é a mesma opção que a gente consegue utilizar clicando nessa parte de cima, onde tem o nome de cada coluna aqui, onde está ordenado os arquivos. Uma outra opção aqui que tem na aba classificar é a opção de agrupar. Podemos selecionar alguns critérios que a gente quer ordenar esses arquivos. Podemos selecionar a opção data de modificação, por exemplo. Ele separou para a gente em algumas categorias. Por exemplo, temos aqui algumas pastas que foram alteradas na data de hoje, na semana passada, no último mês. Então ele separa para a gente com base em alguns critérios. Aqui onde tem essa flechinha do lado das categorias, eu posso selecionar, ele fecha aquela categoria. Então se eu quero filtrar por data só dos arquivos da semana passada, basta selecionar aqui que ele mostra os arquivos que foram alterados naquele período. É uma forma então da gente separar os nossos arquivos de uma forma que o computador mostre eles numa exibição mais fácil para a gente estar visualizando. No caso de a gente ter uma pasta com muitos arquivos, então às vezes é interessante a gente utilizar algum desses recursos para a gente conseguir localizar o arquivo específico que a gente está procurando. Por padrão, essa opção também fica desmarcado, ele fica selecionado essa opção aqui de nenhum, então ele mostra todos numa visualização somente. Mas é um recurso que está disponível também para a gente poder utilizar para organizar melhor os nossos arquivos, tá certo? E uma última coisa que eu quero falar sobre a visualização desses arquivos é referente aos arquivos que a gente tem na nossa área de trabalho. Aqui também a gente consegue visualizar esses ícones de uma forma um pouco diferente. Ele não traz os detalhes que a gente tem no nosso explorador de arquivos, porém conseguimos ajustar algumas informações também. Se a gente vir com o botão direito do mouse em qualquer lugar da tela, temos aqui a opção exibir, então podemos selecionar a opção para exibir ícones grandes, ícones pequenos. Aqui abaixo temos a opção de organizar ícones automaticamente. Então, se a gente tem ícones bagunçados no meio da nossa área de trabalho, clica nessa opção, ele vai ordenar todos esses ícones certinho. Dessa forma, ele meio que empilha os ícones num canto da nossa tela. Então, se eu tentar mover um ícone por meio da tela, ele não deixa. Ele sempre vai organizar os ícones todos empilhados num canto. Eu só consigo inverter a ordem dos arquivos, mas ele não deixa eu tirar da posição. Essa opção
pode ficar desmarcada, então a gente consegue dessa forma mover para qualquer lugar da nossa tela que a gente deseja. Temos outra opção também, que é alinhar ícones à grade. Então essa opção serve para organizar melhor os nossos ícones. Vejam que todos os ícones, eles ficam de certa forma todos alinhados. Se eu pegar um ícone e soltar numa posição desalinhada em relação a outro ícone, o computador vai dar um jeito de organizar para a gente de uma forma que todos os ícones fiquem alinhados na nossa tela. Porém, podemos desmarcar essa opção de alinhar ícones à grade, assim a gente está livre para mover o arquivo para qualquer posição. Podemos deixar eles bem desalinhados, por exemplo, isso dependendo do que a gente deseja fazer com os nossos ícones, dependendo da organização que desejamos ter na nossa área de trabalho. Por padrão, essa opção dos ícones à grade fica sempre marcada, então ele ordena de uma forma mais organizada. Tem uma opção aqui também, que é a de mostrar ícones na área de trabalho. Ela está selecionada, se a gente desmarcar, ele vai sumir com todos os ícones que a gente tem aqui. Esses ícones continuam na nossa área de trabalho, porém o computador simplesmente escondeu ele da gente. Por padrão, é bom que ela fique sempre marcada, então os ícones vão estar sempre aqui. Da mesma forma, temos a opção de classificar os ícones, então podemos organizar por nome, por tipo, pela data de modificação. Da mesma forma que os ícones lá dentro das nossas pastas. Beleza? Então, pessoal, o vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que o normal, mas eu espero que tenha esclarecido um pouco para vocês as formas que a gente tem para estar visualizando esses ícones que a gente tem no computador. Beleza? Espero que tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!